Em ciência, leia sempre os livros mais novos. Em literatura, leia sempre os livros mais velhos. Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Eu sou o André. Seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, o seu podcast que descomplica a cultura. E hoje nós iremos falar sobre o que é literatura e como ler, continuando aqui a nossa série Guia de Sobrevivência para a Leitura, correto? Já estamos no 7º episódio. Muito bem, chegamos finalmente ao 7º episódio. Os episódios anteriores, não sei se vocês lembram, nós estávamos mostrando técnicas gerais de leitura, de livros, artigos e dentre várias e várias coisas. Agora, nós iremos entrar em livros específicos. Literatura, filosofia, ciência, biologia e por aí vai. Faltam apenas alguns episódios agora para acabar a série. Não se esqueça de já assinar, enviar o podcast para os seus amigos, compartilhar e também de entrar na loja do nosso querido Romanini da Wake Up Império, que faz as maravilhosas capas aqui deste podcast Oliver Talk. Então vamos lá, vamos falar o que é literatura antes de ir para as técnicas de como ler literatura. Eu acho muito interessante nós conversarmos um pouco sobre isso. Você que está ouvindo talvez não saiba a importância da literatura. Hoje eu estava vendo os livros mais vendidos do Brasil em 2019 e, para variar, não era literatura, eram obras de autoajuda. Tinha até Felipe Neto, o Lucas Neto, eu acho um livro lá do Lucas Neto, entre as obras mais vendidas, e um monte de livro de autoajuda. Eu sou não sei o que, Infodere-se, eu sou não sei o que lá, acho que Infodere-se não, mas eu sou fó, e por aí vai. Mas literatura, ele também é um tipo de livro que ele é muito vendido, ou pelo menos não estava nessa lista aí, desde o princípio dos tempos. Por quê? Por quê? Essa é uma pergunta muito importante. O que é literatura? Literatura, ela é uma narrativa, na maioria das vezes, que tem início, meio e fim. Algumas vezes não tem fim porque o autor faleceu ou ele não quis terminar a obra. Mas na maioria dos casos, é uma narrativa. E qual que é a importância dessa narrativa e qual é a diferença que ela faz em nossas vidas? É essa questão que eu quero discutir aqui com vocês, né? Então, por exemplo, durante a nossa vida, né, nós acumulamos erros e acertos. Esse tipo de acúmulo se chama experiência. Nós adquirimos experiência. No entanto, nós não conseguimos ter uma outra vida. Pelo menos eu creio que não. Você não está numa vida de uma outra pessoa. Você não consegue estar na vida do seu próximo. Você enxerga a vida a partir dos seus olhos, a partir do seu ouvido, a partir das suas sensações, a partir dos seus sentidos. E muitas vezes os problemas, eles aparecem, ou melhor, muito melhor do que isso, os problemas, eles já estão prontos antes mesmo de nascermos. Isso é uma questão muito interessante. De você nascer, todos os problemas que você vai passar, ele já vai estar aí na realidade. A fome, a seca, ou problemas de relacionamento, ou problemas financeiros, eles já existem desde os princípios dos tempos. Só que você vai crescendo, você vai adquirindo experiência. No entanto, não basta só a nossa experiência, nós precisamos também aprender com a experiência de outras pessoas. Porque nós só podemos nos colocar no lugar do próximo se nós conseguimos, ou se nós venhamos a conseguir imaginar o que ele está passando. É isso que nós chamamos de compreensão. Sem isso é impossível você amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que primeiro compreendê-lo. Mas como você vai compreendê-lo se você não está passando pela situação que ele está enfrentando? Se você não está enfrentando um problema que ele está passando? Por isso que existe a literatura. Autores irão narrar problemas que aconteceram, ou fictícios, ou inimagináveis. A literatura ela é basicamente isso. Como diz o professor Olavo de Carvalho,
A literatura é a experiência acumulada e narrada da vida. E a literatura é o núcleo que tem o melhor sobre a experiência humana. Então, muitos dos livros, das obras clássicas, são narrações. Você vai pegar lá Homero, né, a narração daquele épico grego, não é a formação da Grécia, mas ali os deuses gregos, os grandes heróis. Ou você vai pegar Machado de Assis, que vai criar contos, novelas, ou os russos, como Tolstói, Ivan Ilitch, por aí vai. Literatura tem um monte. E normalmente, uma boa literatura está ligado ao fato, não que ela venha trazer grandes questões sobre a política, sobre a filosofia, sobre a sociologia, sobre a realidade cotidiana, sobre a miserabilidade humana. Não, não é isso. Ela pode até ter. Mas uma grande obra de literatura é se o sujeito sabe narrá-la. É a narração que é uma parte muito importante. Contar a história é uma parte que nos fascina. E é isso que nós queremos ver na literatura. Uma história, uma narração, na qual nós venhamos a ter prazer durante a leitura. Isso é muito importante. Então, a literatura é uma forma de narrar as experiências humanas de uma forma clara para que o leitor possa dominá-las intelectualmente. Então não pode ser escrito de qualquer maneira. O cara ele tem que saber escrever. Ele tem que saber as regras da língua que ele pretende escrever aquela literatura, para que o leitor possa simplesmente captar. Senão fica muito difícil. Então por isso que às vezes eu comparo tipos de escritas. Eu sempre falo para você, existem tipos de escrita assim. Existem aquela escrita que é aquela avenida sem carro e é você sozinho dirigindo. Você pega lá a sua Ferrari, acelera na autobahn, naquela rodovia, enfim, qualquer lugar, não tem ninguém, você acelera, é o prazer da velocidade, você vai viajando, tal, vai passando por todo mundo, aquela sensação, frescor, aventura, sensação. Mas tem escritas que é como se você estivesse aqui na Avenida Paulista, 11 horas da manhã, meio-dia, sabe? Aquela coisa, parece que não anda, aquele congestionamento. Para você dar um passinho é uma coisa complexa, difícil, frustrante e é de um esforço, aquilo tudo te incomoda, te traz um estresse. Evidente que a literatura em si, ela tem um tipo de escrita muito parecida com uma Ferrari, você sem ninguém na sua frente, aquele prazer, você está lendo. Mas pode ter alguns casos que seja mais ou menos, que seja assim, olha, dá para acelerar de vez em quando, mas aqui, olha, aqui agora tá emperrado. Vai depender aí da intenção do autor. Mas é muito importante que o autor que vai escrever, ele tenha a clara noção de que ele está contando uma história. Por isso que muitas vezes, certas obras literárias de hoje em dia, ou também durante ao longo da história, não ficaram na história. Não foram conhecidas, porque ela não tinha uma narrativa interessante, porque o sujeito não sabia contar uma história, ou a gramática dele também era ilegível. Evidente que pode ter ocorrido de existir uma boa literatura que foi esquecida ao longo da história, foi perdida. Acontece, né? Dizem do acidente da Biblioteca de Alexandria, lá tinha um monte de coisa, mas não ficou muita coisa, né? Ficou alguns livros, mas talvez tinha livros ali sensacionais que nós jamais saberemos, mas enfim. Então, o sujeito que leu muitas narrativas contará suas experiências para os outros e para ele mesmo de um modo muito mais claro. Então, por que é importante essa questão da narrativa, de ler literatura? Porque quando você conhece a vida dos outros, mas não no sentido de fofoca, que fulano de tal, você viu que fez, sério? Não, nada disso, nada de novela da Globo. Mas a partir do momento que eu sei a aflição de um personagem, eu posso conhecer a aflição, a minha própria aflição e a aflição do próximo. Então, isso que vai dizer um dos grandes críticos literários búlgaros, Todorov, ele vai dizer que muitas vezes você está lendo um personagem que ele simplesmente não tem nada a ver com a sua vida. Ele, sei lá, você é empresário, ele é funcionário público, o personagem. Você é funcionário público e o personagem ele é empresário e por aí vai. No entanto, você vai perceber as aflições daquele sujeito.
E você vai conseguir o quê? Expandir a imaginação e formar o seu imaginário, que muitas pessoas falam de formação do imaginário. A formação do imaginário é isso. Quanto mais narrativas você absorve, mais você vai conseguir contar a sua própria história de uma maneira eloquente, de uma maneira ímpar, de uma maneira organizada. Muitas vezes nós não sabemos contar a nossa própria história. E o que isso significa no geral? Você não sabe quais são as aflições da sua alma. Você não consegue identificá-las. Você não sabe quais são os problemas. Você não sabe o que está se passando. Você sabe que algo está te incomodando. E normalmente esse incômodo pode levar às tragédias. Pode levar a tragédias. Certo? Uma coisa muito interessante aí que o professor Olavo ele vai falar incessantemente. Quanto mais inculto, mais letal são os problemas psicológicos das pessoas. Pessoas que não têm cultura literária, não sabem narrar os seus dramas e não conseguem encontrar os problemas reais que afligem a sua alma. Correto? Quem não sabe elaborar intelectualmente o drama de sua vida, tudo vira tragédia. Essa coisa muito importante. Então, por exemplo, uma questão que pode ser boba para você. Mas eu li muita literatura, eu tenho aquilo ali, isso daqui, etc. Pode ser uma questão de muita aflição para uma pessoa que não sabe como escapar daquele ciclo vicioso. Inclusive, pode levar até ao suicídio. Muito importante aqui, você que está escutando. Ser culto não tem nada a ver com nível de riqueza. Isso é a maior bobagem inventada pela cultura brasileira. Não tem nada a ver. Muito pelo contrário. Você vai perceber que os grandes autores brasileiros não eram milionários ou tinham uma grande vida espetacular. Tá? Então, muito importante isso. Então, o problema psicológico vem. Como você vai lidar com ele? Ir num psicólogo? Pode ser uma opção também. Não, mas se você tem essa base literária, você vai conseguir o quê? Enfrentar, você vai conseguir entender e inclusive procurar o profissional necessário, porque você vai conseguir fazer a radiografia da sua alma como você fez a radiografia daquelas histórias. Olha, fulano de tal tem um livro chamado A Peste, do Camus. Naquele livro também teve um problema de peste, surto e tal, e estamos passando por uma pandemia. Quantas e quantas pessoas estão passando problemas de toda sorte de natureza psicológica por causa disso? Por não ter um arcabouço moral, um arcabouço intelectual forte para quando vir o problema, a mente dela poder trazer soluções, trazer conforto. Olha, com tal personagem aconteceu isso, com tal pessoa aconteceu aquilo. Né? Então, vá em frente. Continue, uma hora isso vai passar, uma hora nós estaremos bem. Não caia no pânico generalizado pela mídia. Mas é muito difícil. Não, então a literatura, ela tem esse poder. Ela tem necessariamente esse poder de fazer com que você forme seu imaginário para o grande vendaval que é a vida. Alguém já disse que na vida é um jardim de aflições. Correto? Mas mesmo nesse jardim de aflições, você pode encontrar rosas, belas rosas, e cheirá-las. E apreciar um pouco da beleza neste jardim de aflições. E é isso que é a literatura. No entanto, nós temos que pensar o seguinte. Quando você for ler uma obra literária, tenha em mente o seguinte. Em si, não é o objetivo dela te ensinar algo, mas que você tenha o prazer e o deleite da leitura, como fala o autor que nós estamos usando aqui, o Mortimer Adler, autor do livro Como Ler Livros. Este é, de fato, o prazer de toda obra de arte, no geral. É que você tenha um deleite, que você tenha o prazer de olhar para aquela obra e simplesmente sentir um grande consolo, ou uma grande ternura, ou um deleite mesmo por aquele objeto. Então, isso é muito importante. Evidente que na discussão, essa discussão de arte, né, a gente está tendo as lives lá todo domingo. Todo domingo não, eu parei, né? Mais de um mês que eu não faço essas lives, mas nós iremos voltar. Quem sabe daqui a 2 semanas.
Na filosofia da arte, ou estética que as pessoas chamam, né, que os filósofos chamam, existem milhares de definições do que é arte. Né? Provavelmente você deve ter a sua, como outros têm outras e por aí vai. Mas existem dezenas e centenas de definições. Os filósofos nunca chegaram numa definição precisa do que seja arte. Contudo, nós sabemos que a arte ela só existe se alguém a faz, não é? E normalmente quem a faz tenta atingir um alto padrão de beleza. Mesmo que o sujeito não faça com esse alto padrão de beleza, com forma, com simetria, essas boas obras elas sempre irão ficar de alguma maneira marcadas na história da humanidade, enquanto as ruins parecem que elas vão simplesmente sumindo, porque elas são descartáveis. Elas não te passaram algo, elas simplesmente não somente não tem algo de belo lá, mas também, o que dá para aprender isso daqui? Muitas vezes você está, como diz o Roger Scruton, você está observando uma obra de arte para ter um consolo, não é? Na sua vida cheia de tristeza. É aquele pequeno momento que traz isso. Então, isso é muito importante, isso aqui acrescenta à nossa discussão essa questão. Então, a literatura, ela tem esse poder, e eu não quero me alongar muito, porque o Guten Morgen, o último episódio do Senso Comum, do podcast, já falou sobre a importância da literatura. Você pode, inclusive, ouvir lá, não é? Mas aqui eu passei o basicão que eu acho muito importante, esse aspecto literário. Então, o que nós estamos vendo por aqui hoje em dia? Nós estamos vendo que as pessoas, o brasileiro está lendo mais? Aparentemente sim. Mas o que ele está lendo? Olha o ranking dos livros mais vendidos. Literatura. Quais são... Não é literatura, evidente. Quais são os livros que mais estão sendo escritos? Não é literatura, nem na direita. A direita está escrevendo livro de política, mais livro de política, mais livro de política. Uma obra ou outra é de filosofia, literatura de vez em quando, poesia, mas no geral é de política. Por quê? Porque as pessoas se interessam mais por política, tanto o autor quanto quem está lendo. No entanto, muitas vezes as pessoas não a apreciam porque não conseguem ter prazer. Ela não sabe como ter prazer naquilo porque não conhece ela de verdade. Não conhece aquela boa literatura que traz um prazer inenarrável, por assim dizer. Então vamos lá. Primeiro aspecto, né, aqui. Vamos então para as regras que o Mortimer Adler ele vai passar sobre como ler literatura, que eu acho que vai te ajudar muito. Já, então, tudo aquilo que nós vemos nos episódios anteriores também serve para este caso. No entanto, nós temos que adaptá-los. Então, vamos adaptá-los e vamos aprender a como usar para cada tipo de gênero, ok? Para cada tipo de livro, certo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a literatura vai trazer para você, ou melhor, vai fazer você ter uma realidade superior. O que acontece? Eu gostei muito desse exemplo que o Mortimer Adler dá. Ele fala que a literatura é um escape, te leva para uma realidade externa. Evidente, quando nós falamos escape, é um sentido, pode ser ruim, porque dá um sentido pejorativo, parece uma espécie de droga, né? Lá o sujeito vai usar heroína, vai usar cocaína, sei lá, para escapar da realidade, viver num mundo de fantasias. E quando volta pior do que era antes. Mas não é nesse sentido aí, porque a realidade que você vai escapar não é para essa realidade maluca. Muito pelo contrário, é para uma realidade superior, para uma realidade que é a realidade do seu próprio eu, para a realidade do seu interior. E você vai conseguir entender mais o seu próprio eu, seu ego, os seus problemas, a sua vida. Nossa, por quê? Porque você viu exemplos ali de personagens e você vai conseguir, por semelhança, ver em você mesmo. Ver no próximo também. Entendeu? Então, este é o primeiro aspecto que o nosso amigo, o nosso professor aqui, Mortimer Adler, vai passar. O segundo, a unidade da narrativa. Essa parte da unidade da narrativa, ela é muito importante. Por quê? Literatura, ela é narrativa.
Então você tem que entender a narrativa. E para você entender uma narrativa, o que você tem que fazer? Você tem que ler a história toda. Não é? Imagine assim a seguinte questão. Eu estou contando uma história para vocês. Nós estamos no jardim de infância. Eu sou professor de vocês. E eu vou contar qualquer história. Do dragão que era órfão. Do patinho feio. Do cavaleiro andante. Entendeu? A criança ela vai estar escutando. E ela vai querer saber o final da história. E nessas historinhas de criança. Sempre tem o quê? Tem como o sujeito começa. Como o herói aparece. Tem a parte do clímax. Nossa, mas o que vai acontecer? Você pode até falar, próximo capítulo. E por aí vai. Você veja bem que a estrutura primal tá ali. Evidente que quando você cresce, você vai tendo algo mais complexo, algo mais elaborado, porque a vida é um pouco mais elaborada. Entendeu? Por exemplo, quando nós lemos, ou ouvimos, ou assistimos contos de fadas, qual que é a coisa mais óbvia num conto de fadas, se você já reparou? Por exemplo, todo vilão, todo inimigo, representa um vício. Vício no sentido de pecado, né, de alguma um vício humano, não assim no sentido de, eu sou viciado em drogas, não. No sentido de pecado, no sentido de maldade. E todo herói tem uma virtude. Aquele sujeito que tem medo, mas tem que enfrentar o medo para ter coragem. Então, você vai perceber o seguinte, que os personagens, eles são um pouco o quê? Estereotipados ali. Você vai perceber que, olha, eu já sei quem é o Miles. Você olha assim para o Senhor dos Anéis. Quem é um orc? O orc é um bicho feio, o orc é vilão sempre. O orc é um bicho feio, nossa, sei lá, deformado. Você percebe ali essas características, né? Então, são histórias que normalmente é público infanto-juvenil ou infanto que quer apresentar o mundo de uma maneira mais simples, porque faz parte do universo da criança essa simplicidade. No entanto, quanto mais você cresce, o que você vai percebendo? Que a maldade, não é, pode estar vestida de bem, de coisa boa. Não é o famoso, aquilo que Jesus disse, né? Lobo vestido de ovelha. Você vai perceber que a maldade não é uma coisa tão clara assim. Você vai reparar que quando o sujeito ele é mau, ele simplesmente não é tão claro quanto naqueles contos de fantasia. Há várias camadas para você descobrir esta maldade. Uma coisa muito interessante, por exemplo, estava lendo o livro O Arquipélago Gulag, do Alexander Solzhenitsyn, que conta a história ali dos prisioneiros russos que foram trabalhar como escravos na Sibéria. Muitos ali do próprio regime, o cara não queria saber, Stalin mandava todo mundo para lá. E o Alexander Solzhenitsyn, ele percebeu o seguinte: um soldado russo que simplesmente fazia maldade, ele só fazia uma maldade por quê? Porque ele achava que aquilo era bom. Ele não fazia simplesmente por se achar mal, por se achar a pior pessoa do mundo. Não, ele achava que estava fazendo o negócio certo. Que nem os nazistas. Eles achavam que estavam fazendo a coisa certa. Na cabeça deles não tinha um negócio assim, não, nós somos a pior pessoa do mundo, nós somos os vilões, nós somos os imbecis, nós somos os genocidas. Muito pelo contrário, nós somos os benfeitores da humanidade. Você vai perceber que na vida real o negócio é muito mais complexo. Quanto mais ruim o sujeito é, mais salvador da humanidade ele se acha. Mais benfeitor da humanidade ele se acha. Você vai perceber aí que então o romance ele tenta trazer estas nuances. Que muitas vezes é um pouco difícil estar no conto de fadas, até por causa da simplicidade na narrativa. E até por causa da simplicidade da vida infantil. No entanto, você, já um adulto ou um senhor, está percebendo que, a maldade e a bondade não é uma coisa tão clara assim de perceber nas pessoas. Achava que o sujeito era a pior pessoa do mundo, mas estou vendo que não. Eu tinha uma interpretação ruim dele. Achava que aquele sujeito era a melhor pessoa do mundo. Muito pelo contrário, ele é quase o diabo, a encarnação do diabo.
Então as coisas ficam mais complexas. Então você precisa aprender a unidade na narrativa aí. Por isso que você não pode fazer um julgamento dos personagens, um julgamento das situações, enquanto você está lendo. Deixe-se levar pelo conto. Ok? Sinta ali os personagens, a situação. Não julgue ninguém. Nossa, eu não gosto desse cara. Eu gosto desse cara. Não, calma. Espere chegar no final da história. Aquele cara que você acha ruim pode ser o cara bom. Olha que uma coisa muito interessante aqui. Quem leu Game of Thrones, ou quem simplesmente assistiu a série, percebeu muito isso. Tem essa questão, né? Você começa, o autor ele faz de uma maneira que você vai perceber, que parece que aquele personagem é o grande vilão. Mas você vai chegar lá, você vai pensar, opa, peraí, eu achava que na primeira temporada ele era o vilão, mas agora não, na verdade ele é o bonzinho, o vilão é outro. Porque a vida é assim. A vida tem várias dessas camadas coloridas. Não é uma pessoa que nós simplesmente amamos, que nós achamos que é o verdadeiro defensor do povo brasileiro. Às vezes não é. Aqui, eu não tô dando indireta pra ninguém, hein? Daqui a pouco eu falo, não, talvez ele tá falando do Bolsonaro. Não, nada a ver, é só um exemplo que eu quis dar. Então a vida é complexa. Por isso que nós precisamos da literatura. Ela vai mostrar isso de uma maneira clara pra gente. Estas complexidades, estas nuances que no dia a dia a nossa mente não capta. Por quê? Uma coisa que vem na nossa mente agora sumiu. Provavelmente você não lembra o que eu falei na introdução. Tá, já passou, mas você vai pegar o conceito geral da coisa. Não é? Então vamos lá. Terceiro aspecto, muito importante aqui. A literatura não precisa estar ordenada logicamente, como na filosofia ou na ciência. Então, por exemplo, os livros expositivos e os livros de imaginação, né? Nós explicamos isso na aula anterior, né? Então, livros expositivos é aquele que você vai aprender alguma coisa com eles. Aprender mesmo. A função deles é fazer com que você aprenda algo. Então eles estão ordenados logicamente. Então você vai pegar um livro de filosofia que o autor quer mostrar porque os capitalistas são os problemas da humanidade. Aí ele vai lá, ó, o argumento A é esse, em consequência, o argumento B é esse, logo o resultado de tudo é o argumento C que vai mostrar que, na verdade, os capitalistas vão acabar com os seres humanos, né? Então você vai ver que tem uma ordem para simplesmente você entender como é que funciona. Tudo bem que às vezes tem uns livros de filosofia, nossa, tão mal escritos que, pelo amor de Deus. Filosofia, ciências também, livros de ciências no geral, física, biologia, matemática e por aí vai. Eles têm uma ordem lógica porque eles querem passar um conhecimento específico para você. Na literatura não. Às vezes não tem isso, às vezes o objetivo não é esse, não é ensinar. O sujeito, ele quer contar algo. Em consequência, você pode aprender. Não é, por exemplo, o último conto que eu li, que foi o Ivan Ilitch, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, é uma coisa maravilhosa. Assim, a história é muito bem feita. É um sujeito que teve uma bela vida, que depois vira funcionário público, e tem um acidente, correto? Nesse acidente ele começa a passar por dores, começa a ter problemas, e vai morrer, e ele começa a pensar nos grandes sentidos da vida na hora da morte. Entendeu? Talvez o autor ali, ele não quis, vocês têm que pensar no sentido da vida. Mas ali no drama do Ivan Ilitch, das várias vezes que ele brigou com a esposa por besteiras, das várias vezes que ele correu por poder, na hora da morte ele começa a pensar sobre isso. Você pode extrair logicamente alguma coisa daí. No entanto, o grande barato do negócio, a grande sensação daí, é a narrativa como ela é feita. Dá um prazer, você se sente aflito, você sente desespero, você quer saber o que vai acontecer, como uma série que você está assistindo, como um filme que você está assistindo. Então essa é a beleza do negócio, a narrativa, saber contar. Isso é muito importante. Então muitas vezes a narrativa ela pode acontecer da seguinte maneira, começa pelo final, que nem começa o Ivan Ilitch, começa pelo final. Aí depois, né, eu vou falar qual é o primeiro capítulo, ele já está morto. Né? Então, o primeiro capítulo é esse, ele já está morto. Então, estão ali no enterro dele, no funeral, e depois vai começar a contar a história dele, como ele nasceu até ele chegar àquele estado. Então, olha, ele começou no final.
Isso seria estranho, né, para um livro de filosofia, para um livro de lógica ou qualquer um. Então, veja bem, às vezes a literatura não tem essa ideia de você ter uma narrativa ou coisa semelhante. Correto? Quarto aspecto. Quarto aspecto é o seguinte: o mundo criado pelo autor tem as suas próprias regras. Obedeça. Então isso é muito importante, tá? Então você vai ler uma narrativa e às vezes não tem nada a ver com o seu mundo real, tem carros espaciais, tem dragões, tem um monte de coisa ali. E às vezes, então não questione o autor. Ele criou aquele mundo. Entre no mundo. Absorva o mundo. Seja mais um personagem. Não questione ele. Você não tem que questionar isso, se o mundo do autor é bom ou ruim. Você tem que questionar se a narrativa é coerente com o mundo que ele criou. Se tem uma verossimilhança ali. Entendeu? Então, por exemplo, você olha Admirável Mundo Novo. É um mundo parecido com a gente, só que tem algumas modificações ali. Não é? Pô, é coerente a história ou não? Senhor dos Anéis tem humanos, tem terras, tem reis, tem rainhas, mas tem coisas que não existem ali. Elfos, por exemplo, não sei, né? Dizem que não tem. Elfos, hobbits, etc. Você fica, daí eu não vou ler, porque... Não, peraí. A crítica não pode ser pelo mundo que foi criado, mas se a narrativa que foi criada dentro daquele mundo, que tem certas regras, é coerente. É isso que você tem que prestar atenção. Isso que eu estou lendo é coerente? A narrativa faz sentido? É uma boa história? Tem início, meio e fim? Isso que é a parte mais importante. Não é... não, porque eles vão fazer uma narrativa em mar. Não, isso aí é bobagem. Isso é bobagem. Isso é uma coisa que o Adler sempre fala. Quinto aspecto. Não critique enquanto não tiver apreciado de modo completo. Então, isso é uma coisa que eu já falei ali no começo. Acabei falando várias coisas e... Então, leia tudo conforme eu falei para vocês também nas aulas anteriores. Você tem que ler tudo até o final antes de tomar um julgamento. Correto? E também eu quero acrescentar um adendo aqui, que eu acrescentei um adendo aqui das minhas notas. Em primeiro lugar, muitos livros que nós lemos na infância, talvez nós não tenhamos gostado, porque não era para nossa idade. Sabe aquele livro do Machado de Assis que você leu? Você leu lá com 14, 15 anos? Lê agora que está com 30. Lê aquele conto. Te garanto que vai fazer um outro sentido. Com Machado de Assis também comigo foi assim. Nossa, era horrível, não gostava de ler. Achava uma porcaria. Depois, quando eu fui ler mais velho, eu falei, isso aqui é maravilhoso. Agora eu entendi porque ele é um grande literato brasileiro. Não é? E muitas vezes também a gente sabe como é a escola, né? A escola ela tem a capacidade de simplesmente fazer com que você odeie a literatura e não tenha nenhum prazer de ler. Então nós precisamos recuperar isso. Isso é muito importante na área cultural. Isso é muito importante para a sua vida. Não é para mim. Eu já estou lendo. Mas e a sua? Como é que ela está? Sua vida intelectual, que é mais uma camada da sua vida, muito importante, tanto quanto a vida espiritual e sua vida corporal. Como é que ela tá? Você ainda tá vendo todo dia post de política, briga no Twitter, treta? Legal, você pode fazer essas coisas. Existe momento para tudo no dia. Mas e essa parte, como é que tá? Eu quero saber como é que tá. O seu pastor, o seu padre, ele enche o seu saco para que você tenha uma vida espiritual correta. Eu tô aqui enchendo o seu saco para que você tenha uma vida intelectual correta. Ninguém tá falando, eu não estou falando para você ser o novo gênio, o novo Einstein. Eu quero saber o que você está lendo por dia, mesmo que seja só um conto. Aquele conto que você ficou naquele mês, aquele livro do mês. Eu quero saber disso. Eu sou o seu sacerdote intelectual. Não sou nada de ninguém. Eu não sou o guru de ninguém. Ai. Sexto, vamos lá pro sexto. A beleza de uma obra de arte está relacionada ao prazer que ela nos proporciona. Tá, então isso foi uma coisa que eu já discuti ali com vocês. E essa é uma discussão, conforme eu falei no começo, muito gigante, enorme entre os filósofos da estética. Para que serve uma obra de arte? Amigos, eu tenho lido várias coisas sobre isso. E eu vou te falar, o negócio é punk. De Platão a São Tomás de Aquino, de São Tomás de Aquino a Etienne Gilson.
Nossa, as discussões sobre o que é uma obra de arte são interessantes, mas assim, são muitas coisas, né? Inclusive eu estava até conversando com o André sobre isso. Ele tem um dicionário que tem mais de 500 definições do que seja uma obra de arte. O que é arte? É um negócio assim gigante. A discussão é mais, vamos dizer assim, profunda do que nós imaginamos aí, tá? Mas de qualquer forma, a gente vai ver que é importante você ter esse prazer, esse deleite, porque senão ela não está funcionando. Essas coisas, olha, eu não sou um apreciador de vinho. Nunca fui um apreciador de vinho. Até porque eu não bebo vinho. Eu não estou em lugares em que as pessoas bebem vinho. De vez em quando, né? Mas um apreciador de vinho sabe. É uma arte aquilo. Né? Você tem que começar aos poucos. E só aí, a experimentar muito, você vai perceber a diferença de um para o outro. Com a literatura, é mais ou menos assim também. Você só vai perceber a diferença depois que você tiver lido vários, ter tido várias leituras. Olha, isso aqui é diferente, eu gosto mais desse. Então por isso que é bom você sempre começar com alguma coisa que você goste, que te chame o interesse. Ah, é um livro daquele personagem, é um livro daquela série, é um livro daquele filme, ou simplesmente é o mais vendido de obra clássica e por aí vai. Isso é muito importante. Que aí você tem que começar pelo melhor. Você tem que já, nossa, isso aqui é maravilhoso. Aí você vai subindo de nível. Aí é uma maravilha. Correto? Então vamos lá. Sétima questão aqui. A narrativa pode conter uma mensagem forte. Então, conforme eu falei lá anteriormente para vocês, normalmente o autor está tentando criar uma boa narrativa. Né? Isso que é muito legal e a gente está perdendo hoje em dia. Hoje em dia o sujeito ele quer criar literatura para fazer política, ele quer criar literatura para passar uma ideologia e qualquer coisa. Sendo que o grande barato é você saber contar uma boa história e as pessoas gostarem daquela história. Não importa qual ideologia você seja, o importante é, você sabe contar uma história? Precisamos de pessoas que saibam contar histórias. É isso que o povo quer. E é isso que falta na cultura brasileira. Não é? Então, mas mesmo assim, essas histórias, elas podem conter uma mensagem política forte, querendo ou não. Olha, por exemplo, 1984. Tem uma mensagem forte, uma crítica a governos ditatoriais, Admirável Mundo Novo também, Arquipélago Gulag, como falei para vocês. No entanto, não é simplesmente fazer uma crítica a um governo ditatorial, mas acima de tudo é saber contar uma boa história, ao ponto que aquele sujeito que está lendo sabe, olha, cara sabe escrever bem, hein? Eu não concordo com isso que ele está falando, mas o cara sabe escrever bem, entendeu? Essa é a parte importante. E você tem que saber como aproveitar isso. E essas obras, evidentes também, elas foram censuradas, não é? Elas teve seus problemas, né? Porque os tiranos, eles não gostam desses tipos de livros, principalmente de piadas. Não é? O A.B. White falava uma coisa relacionada a isso. Não, o tirano, o que ele não gosta? De um comediante bêbado que fale uma piada sobre ele que vire moda. É a pior coisa. Não é? Então um livro também que pegue. Os políticos odeiam essas coisas. Né? Eles, nossa. Por isso que muitas vezes obras são censuradas ao redor do mundo. Oitava questão. Oitavo ponto. Leia rápido para não perder a unidade da narrativa. Pode ser difícil. Tente pelo menos um capítulo por dia. Então uma coisa muito interessante que vamos conversar aqui a sério. Eu já falei para vocês sobre ler rápido, principalmente para você não ficar perdendo muito tempo com algumas coisas que você não entende. Então, por exemplo, livros expositivos, conforme eu falei, né? Você tem que ler o livro e mesmo que você não entenda algumas partes, você vai lendo, porque aí você vai pegar a obra no geral, né? O conceito da obra no geral. Aí você vai ler de novo. E muitas vezes aquilo que o autor estava falando no começo está explicadinho no último capítulo. Por isso que você tem que ir até o final e não desistir. Tá? Aí na segunda leitura, você vai voltar. Se você não entendeu, aí você vai apelar a dicionários, enfim, comentadores e por aí vai. Porque você já vai estar mais esperto. Mas o importante é ir até o final.
Tá? Aí quando nós falarmos sobre livros de filosofia, eu também vou dar aqui alguns toques importantes na leitura de filosofia, adequar aquelas nossas regras ali, tá bom? Então, por exemplo, no entanto, na literatura nós temos um problema aí. Muitas vezes o livro é gigante, a 1000 páginas, um livro russo, é um negócio enorme, ainda com milhares de personagens diferentes, com nomes russos totalmente distintos, Tchepakov, Bravovsky, Paravovsky, Karenina, Karnaksky e por aí vai. E eu vou te falar para vocês, eu vou falar para você, amigo, eu já me perdi em tanto livro russo. Eu lembro quando eu fui ler o Ana Karenina, meu amigo, era tanto personagem, era tanta situação que eu me perdi totalmente. Mas esse é o tchan da coisa. Porque às vezes é isso, o sujeito não quer ler um livro russo, uma obra gigante, porque tem muito personagem. O livro é grande. O livro ele é maçante. Então, olha o seguinte, esse é o tchan da coisa. Esse é o tchan. Tá? Porque, veja bem, um livro desta natureza, o autor, ele não tá aí há 100 anos. As pessoas não vivem lendo ele porque ele é ruim. Ele sabe como colocar a narrativa de uma forma que você pegue o essencial, mesmo que você não grave todos os nomes que estão ali. Essa é a parte mais importante. O Mortimer Adler, ele vai dar um bom exemplo. Isso, você lê um conto russo, não, um romance russo aí de mais de 1000 páginas, é como você simplesmente mudar de escola. Já mudou de escola? Como é que é mudar? Qual que é a sensação de mudar de escola? Você vai estar num lugar totalmente diferente, com pessoas que você não conhece, com professores que você nunca viu. É uma metodologia nova, é um caminho para chegar na escola novo. São sensações novas, algumas difíceis, algumas prazerosas. As difíceis de você ter que gravar o nome de todo mundo, de você fazer uma amizade, de você simplesmente conhecer um novo professor e por aí vai. Mas tem aquela nova sensação do quê? Da descoberta, um novo lugar, uma nova aventura. Contudo, com o passar do tempo, o que vai acontecer na escola? Você vai formar seu grupo de amigos. Você não vai saber o nome de todos os colegas da sala, provavelmente, muito menos todo mundo que está na escola, mas você vai saber o nome do diretor, você vai saber o nome das professoras, você vai saber o nome dos seus amigos mais queridos. Entendeu? Isso é um livro russo dessa estatura. Vai ter tudo isso, vai ser uma escola cheia de gente, cheio de um monte de coisa, mas ali você vai pegar o essencial. Olha, esses são os meus amigos queridos, são meus personagens prediletos. Esta é a professora que eu amo, esse daqui eu conheço, essa história assim, tim. Então não desista, gente. Eu garanto pra você que você vai ter uma experiência fabulosa. Sensações assim, nossa, cara, olha como são essa vida, eu nunca pensei nisso. Olha o que tá acontecendo com esse cara, olha o que tá acontecendo comigo, tem tudo a ver, faz sentido. Eu sou este personagem. É uma maravilha. Tenho certeza, mas você não pode ter medo. Não tenha medo, vá fundo, campeão. Se você está escutando isso daqui, você tem coragem, você tem fibra, você pode. Olha eu agora, guru de autoajuda, fale comigo. Yes, I can. Yes, I can. Maravilha. Então, esse é o ponto, tá? Então, por exemplo, mas é 1000 páginas, é muito difícil de você simplesmente ler tudo de uma vez, num dia, se você tem um trabalho ainda. O que eu recomendo inicialmente, se você não tem hábito ainda com leitura, tá? Se você não tem um plano, se você não tem uma estratégia, tá? Então eu vou passar uma estratégia aqui para você. Ou você vai ler um capítulo por dia desses livros grandes, ou leia 15 páginas por dia, ou leia quando acaba um arco de história. Porque muitas vezes nesses livros, o autor, que nem o Arquipélago Gulag, sei lá, um capítulo tem 150 páginas. No entanto, entre estas 150 páginas, tem mini histórias. Mini história de 10 páginas. Então assim, olha, vou ler essa história, essas 10 páginas, paro aqui porque ele vai contar a história de uma outra pessoa. No outro dia eu começo a ler a história dessa outra pessoa. Porque aí pelo menos você não vai parar a história no meio. Tá? Então é importante, você tem que elaborar alguma maneira de não prejudicar muito a narrativa. Mas você tem que ir a fundo, sem medo. Te garanto que vai fazer assim, você vai gostar. Não é?
Mas escolhe algum tema que você goste também. Não vai sair no qualquer livro russo aí. Mas eu acho que também os russos são maravilhosos. Sabe o que eu recomendo pra você? Que você leia o livro O Meu Primeiro Amor. Acho que o autor é Turgueniev. É uma maravilha. Uma maravilha. Pais e Filhos também, que conta a história da geração russa, o embate entre uma geração de pais conservadores e filhos revolucionários. Uma delícia. São poucas páginas também. Meu Primeiro Amor também é uma coisa fascinante, que é a história de um garoto que encontra uma moça que se apaixona, só que a moça já tem 4 caras atrás dela, e os 4 caras, sei lá, uns têm 40 anos, outros têm 50, ele é um garoto de 16, e tem um plot twist, meu amigo, no final da história, emocionante. Eu vou te falar, eu não vou contar isso daí pra vocês, mas é uma coisa maravilhosa, uma coisa sensacional. É o prazer da leitura. Muitas vezes não vai aprender nada mesmo, mas você fala, nossa, cara, que vida, hein? Que vida. Então depois você vem aqui e conta, certo? Então, esse é o ponto aí principal. Você tem que ler de alguma maneira que você não quebre a narrativa, mesmo que o livro seja grande, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre épicos. O que são épicos? Homero, Dante, da Divina Comédia, Ilíada, Paraíso Perdido, de John Milton, que inclusive a nossa amiga aqui, Olabocos, ou Olabocos, nunca sei falar o nome dela, daquele canal Reserva Legal, a Debs, um canal muito bom, ela faz ali resenha de livros. Ela fez, inclusive parece lá que o pessoal tá lendo junto com ela, O Paraíso Perdido de John Milton. Visite esse canal, dê uma olhada, né, nisso que ela tá falando do Paraíso Perdido, acho que você vai gostar, acho que é uma boa leitura. Mas enfim, o que eu quero falar sobre épicos aqui? Épicos, eles são realmente difíceis de ler. Tá? Eu lembro que um dia eu recomendei uma certa tradução da Ilíada de Homero. Né? E o rapaz, ele chegou assim pra mim e falou, bom, mesmo assim pra mim tá difícil. Não é? E eu falei pra ele, às vezes o que vai acontecer de uma tradução pra uma outra tradução vai deixar as coisas mais claras. Mas ainda o que acontece? É verso, entendeu? Tá escrito em verso, não tá escrito em prosa. Por quê? Os antigos épicos eram escritos em versos, eles eram poetas. E muitas vezes a história não era uma coisa tão detalhada quanto você olha um romance hoje em dia, que nem essa morte do Ivan Ilitch, tem certos detalhes ali, tem certa história, não era muito detalhado, às vezes o negócio acontecia porque acontecia e era isso aí. Não tinha muita explicação para isso. Tá? Eles são difíceis mesmo de ler. Não é? Por isso que eu falo assim, o épico ele tem que ser deixado para o final. Por isso que, por exemplo, lá no Teatro das Ideias, nosso grupo de formação cultural, que aulas são quinzenais, todo sábado às 11 horas, ao vivo. Quem não puder ver ao vivo, fica gravado. Nessa primeira temporada, a gente não colocou Ilíada. Eu não sei se as pessoas já têm uma grande experiência com leitura, mas na segunda temporada vai ter Ilíada logo no começo. Então a gente está fazendo também esse mesmo proceder lá. Vamos dos mais simples aos mais complexos. De obras clássicas, com certeza. De obras clássicas, sem sombra de dúvida. No entanto, se você for ler um épico, vai ser difícil porque o épico ele exige concentração, atenção e principalmente um grande esforço da imaginação. Tá? Porque você vai ter que imaginar aquelas situações, lugares que você nunca viu, momentos históricos que você não conhece direito, pessoas que se vestem de uma maneira que você nunca contemplou, relações sociais que você não faz a mínima ideia como as pessoas se falavam, se interagiam. Mas eu lhe garanto uma coisa, quando você termina um épico, a recompensa para sua imaginação, para a informação do seu imaginário é enorme. Tá? Mas eu quero deixar aqui um épico como o grande trunfo, depois de você ter lido algumas leituras. Não comece pelo épico. Ou você pode começar, aqui é só um conselho, tá? Eu não sou o guru de ninguém. Deixa eu tirar aqui o Panchatantra. Aqui é só um conselho, tá? Se você nunca leu um épico, é bom você não começar por um épico, porque o épico ele faz referência a outros livros, é um negócio um pouco difícil, não complicado, mas difícil. Tá, mas vale a pena. Vai lá, se você tem aquele épico ali empoeirado na sua estante, vai lá e começa a ler agora. Tá? Muito louco, tá?
Vamos aqui mais um conselho. Livros de teatro. Por exemplo, agora no Teatro das Ideias nós lemos 2 obras teatrais. 2 comédias gregas, de Aristófanes. As Nuvens, que conta a história, não é história, né? Mas a história de Fidípides, que é um sujeito, ou melhor, conta a história de um pai que quer levar o filho para a escola de Sócrates, porque lá Sócrates vai ensinar argumentos filosóficos para ele não poder pagar a conta bancária que ele está devendo. Tá lá, o Sócrates ele é tratado como um sofista, como um sujeito totalmente maluco, ruptura da juventude, ateu e por aí vai. Mas nós lemos lá 2 obras teatrais, 2 obras teatrais clássicas. No entanto, nem toda obra teatral merece ser lida, tá? Nem toda obra teatral merece ser lida, porque as obras de teatro elas não foram feitas para serem lidas como um romance. Elas foram feitas para serem encenadas, acima de tudo. É encenação, tá? Então é muito importante, quando você for ler uma obra de teatro, as clássicas, certo? Nós iremos ler algumas lá. Por que as clássicas? Porque elas, mesmo não sendo um romance, elas passam uma coisa muito importante sobre a alma humana, e por isso que elas estão aí até hoje. Não é? Édipo Rei, e entre outras. Prometeu Acorrentado, não é? As Nuvens, e entre outras, ali do período grego. Nós lemos elas, por quê? Porque elas passam uma coisa muito importante, seja por um momento histórico, ou seja para rir. Tanto faz, né? Mas tem um prazer ali muito importante. No entanto, obras de teatro, se você for ler Shakespeare, entre outros, você tem que imaginar que você é o diretor da peça. Correto? E cada frase que você está lendo, você está pedindo para o autor ler. O autor não, para o ator ler. Então você vai estar ali, o ator, vá, lê isso daí bem alto como você estivesse atuando. Então você tem que imaginar a atuação do ator ali. Você tem que imaginar como é que é aquilo, você tem que imaginar a cena, você tem que imaginar como está construído o palco. Não exatamente imaginar como seria num filme, mas o palco. Então, às vezes até vale a pena você ler alto, né, aquela cena, aquela parte, para entender melhor como que é a situação. Então, isso é muito importante para a imaginação. E vai formar mais, porque você vai pegar mais elementos totalmente distintos e vai conseguir, principalmente, formar a sua imaginação. Correto? Então, essas são as dicas de literatura. Muito importante aí para você ter uma leitura aí de literatura muito boa, por sinal, e satisfatória. Eu espero que você possa ler com grande qualidade agora, ter o prazer e o deleite da leitura e tirar essa nhaca que você adquiriu na escola, né, de não gostar de literatura. Muito importante, tá? Pessoal, não vai embora ainda, eu tenho alguns avisos muito importantes, porque a gente tá mudando muitas coisas. Ou melhor, mudando não, arrumando algumas coisas, tá? A primeira coisa que eu quero avisar para vocês eu não estou mais trabalhando no Senso em Comum. Tá? Algumas vezes, alguns episódios aqui, bem no comecinho, eu falava que o Oliver Talk era um podcast parceiro do Senso em Comum, tá? O Oliver Talk, ele começou... eu comecei esse podcast antes de entrar no Senso Comum, tá? Depois eu entrei no Senso Comum, aí muitas pessoas acharam que o podcast também era do Senso Comum, porque o Flávio, ele fez a gentileza de você pode publicar aqui o seu podcast também. Depois eu parei de publicar lá. Mas mesmo assim, você veja bem, eu quero esclarecer para vocês uma coisa. Eu não estou mais trabalhando no Senso Comum, tá? Eu estou falando isso para vocês porque vocês são as pessoas que ouvem, né? E vocês têm que ter essa noção, porque muitas vezes vem um sujeito e ele fala assim: mas dá para mandar aquele texto, vocês do Senso podem fazer alguma coisa, etc. Olha, eu não sou mais do Senso Comum, então eu não posso mais falar em nome do Senso e nem simplesmente ajudar a chegar a alguma coisa pro Senso, etc e tal, tá? Então não tô mais do Senso Comum, certo? Tô falando isso pra vocês, porque vocês acompanham o canal não, né? O podcast, e vocês são seguidores, aí vocês sabem muito da minha vida, eu quero deixar isso bem claro, tá? Segundo ponto, já saiu, tá? Semana passada, a nova edição da revista, com um artigo exclusivo do Andreas Barreto sobre Eric Voegelin. Quem gosta do Eric Voegelin, ainda nós temos mais podcasts exclusivos do Eric Voegelin para os assinantes do Oliver Club, tá? Onde eu acho o Oliver Club? Entra no nosso site olivertalk.com
Lá em cima vai estar escrito Oliver Club. Clica lá e lá vai estar mostrando que tem no Oliver Club, um monte de coisa. Tá? Então saiu a revista, já com a bibliografia também dos podcasts anteriores, se você quiser material, se você quiser um assunto mais aprofundado, os livros que nós lemos para você também ler. Vai estar lá tudo marcadinho, porque às vezes o jeito tá no carro, tá dirigindo, não sei o que, não dá para marcar, tudo vai estar lá. Certo? Também já saiu a nova aula Vida Intelectual, de Sertilhant também, em vídeo, no Oliver Club. Também já saiu a última aula do Teatro das Ideias também para o pessoal do Oliver Club. Tá? Então, pessoal, quem é assinante do Oliver Club, certo? Tem o Teatro das Ideias, a revista Cronos, a Vida Intelectual, o grupo no Telegram e entre outras coisas que podem ocorrer no final de semana. No final de semana, durante o ano, simplesmente porque lá é um clube de vantagens, né? Também o curso de Jordan Peterson lá está com desconto. Tá bom? Então vou explicar de novo, porque é o seguinte, o pessoal toda hora me pergunta o que é o Teatro das Ideias. Então, o Teatro das Ideias é a nossa escola de formação cultural. Lá você vai aprender as grandes ideias dos grandes autores que passaram por esta terra, certo? Então, o Mortimer Adler, ele mesmo já fez essa lista com os grandes autores e com os grandes livros, baseado na leitura analítica, e nós estamos seguindo lá a leitura analítica. Por isso que eu sempre falo que este podcast aqui é também para o pessoal do Teatro das Ideias. Então isso é uma escola de formação cultural, você pode entrar a qualquer momento assinando o Oliver Club. As aulas são de 15 em 15 dias, quinzenal, todo sábado, às 11 horas, certo? Ao vivo. E, caso você não consiga ver ao vivo, a aula vai ficar gravada. Tudo bem? Então vamos lá, a próxima aula vai ser no próximo sábado. Quando é que é o próximo sábado? Não dia 12, vai ser no dia 19 agora, certo? Outra coisa também, pessoal, o André Assi Barreto, ele vai lançar um curso baseado na série que ele está fazendo, a História da Verdade, e também na série Comunismo. Por isso que nós fizemos essas duas séries, Comunismo e História da Verdade. O curso ele vai ser o estopim de tudo isso, tá bom? Outra coisa também que eu tenho que explicar para vocês. Lá no site, como a gente tem muito podcast, lá no site, também quando você entrar no olivertalk.com, lá em cima vai estar escrito séries. Lá os podcasts estão separados por temas. Vai ter vocação, Eric Wagner, comunismo, verdade, cristianismo, não sei se tem ainda, ou se a gente vai fazer. Enfim, tem várias séries ali. Você vai poder procurar aquilo que mais te satisfaz e aprender bastante com esses podcasts, tá bom? Outra coisa também, nós estamos arrumando a casa, certo? A casa está muito bagunçada e nós precisamos arrumá-la. Então, por exemplo, algumas coisas que vão ficar no YouTube vão ficar ali mesmo no YouTube, certo? Algumas lives de domingo que não tem necessidade aqui de entrar no podcast. Vamos deixar para os podcasts para os temas mais conceituais. Domingo retrasado nós fizemos uma live com a professora e juíza Ludmila Lins Grilo sobre o novo livro dela, né, Inquérito do Fim do Mundo. Caso você queira assistir, vai lá no YouTube, o nome do canal é o mesmo, Oliver Talk, tá bom? Já falei do curso do André. Outra coisa, todo mundo tá falando aí, o que aconteceu com o podcast Eu Não Sou o Seu Guru, o podcast do Panchatantra e por aí vai. O podcast do Panchatantra, ele na verdade é um programa que eu inventei para Shockwave Rádio, ou Shockwave Radio. E ele está acontecendo todas as terças às 6 horas, mas nós armazenamos eles em podcast. O que aconteceu? Como a gente está arrumando a casa, e agora eu tenho tempo, justamente porque eu não estou mais no senso comum, o que a gente está fazendo? Eu estou colocando o Panchatantra em um outro podcast, certo? Estou upando lá, certo? Daqui a pouco eu vou liberar para vocês. Só aguardem mais um pouco, porque estamos arrumando as coisas, está um pouco bagunçado, a gente está arrumando tudinho, tá bom? Para que fique legal, você entra aqui, as coisas estejam, a mesa esteja no lugar certo, a cama no lugar correto, a casa esteja limpa, para receber todo mundo, não ficar aquela coisa bagunçada. Então, último aviso, não se esqueça de assinar, compartilhar, é isso aí, bora! Domingo agora teremos uma live com o Kim Paim sobre o novo livro do Ciro Gomes, é o novo livro que ele lançou, acho que vai ser divertido. Vai ser legal, então você vai lá no YouTube, já assine e
compartilhe com seus amigos, né? Porque a gente sabe que você está gostando do podcast, das lives ou não. E também tente comentar aí pra gente saber a sua opinião. Às vezes a opinião de vocês ou de você é muito importante, certo? Até a próxima. Fui! Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.